Olá, hoje eu irei falar sobre um tema que é uma corrente teológica que eu tenho e vou apresentar para vocês. Tenho base bíblica, eu acredito que seja dessa forma, mas caso você não entenda ou você não acredite, tudo bem, trate como uma corrente teológica, certo? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu acredito que existem 3 guerras celestiais. E esse é o tema do vídeo de hoje. Guerras entre anjos e demônios acontecem a todo momento. Até agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, anjos e demônios estão batalhando por muitos motivos. Certo? Mas, dentre todas essas batalhas, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, existiram 3 que causaram um impacto muito grande, tanto no mundo espiritual como no mundo dos homens. E 2 já aconteceram e uma vai acontecer. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. Eu tenho base bíblica para mostrar para vocês, mas eu não sou o dono da verdade. Mas seria interessante que você pelo menos pudesse assistir o vídeo e tentar compreender esse raciocínio. Mas caso você não acredite, então entenda que isso como uma corrente teológica, certo? Então, existem guerras entre anjos e demônios a todo momento. E dessas centenas, milhares de guerras, 3 se destacam, que são as 3 guerras celestiais. Eu irei citar aqui as 3 na ordem, como provocou a guerra e como é o final da guerra, certo? Mas antes, eu queria falar para você que, além desse canal que eu tenho no YouTube, que eu posto vídeo todas as semanas, geralmente todos os sábados, eu também tenho um blog chamado Verdade no Espírito. E nesse blog eu posto artigos de edificação espiritual e também, atualmente, eu tenho cuidado de uma célula de jovens. E os estudos que eu passo para eles na célula, eu acabo postando depois no blog. E alguns agora eu estou deixando até para download grátis. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira estudar, aprender mais da Bíblia, aprender mais sobre as coisas de Deus. Visita o blog lá, que eu acho que será muito bom para você. A divulgação está aí. Então vamos lá ao vídeo. Então, entendam, existem 3 guerras celestiais. Não quer dizer que só existiram 3 guerras entre anjos e demônios, não. Batalhas com anjos e demônios existem toda hora. Guerras entre anjos e demônios existem desde a fundação dos tempos. Mas que essas 3 guerras são as principais. Lembrando, 2 já aconteceram e uma ainda vai acontecer. Mas vamos lá pela primeira guerra celestial. Como aconteceu, o que provocou e qual foi o final dela. Vamos lá então. A primeira guerra celestial aconteceu quando Satanás, antes ele era um anjo, e acabou se revoltando contra Deus. Eu acho que você sabe essa história. Lá no blog, eu já fiz um estudo lá para a célula, e eu vou deixar também o link na descrição, sobre a queda de Satanás. Satanás, antes ele era um anjo, e ele trabalhava para Deus como um guarda num lugar chamado Monte Santo de Deus. Provavelmente é um lugar que tem lá no terceiro céu. Eu não sei o que Satanás guardava lá, certo? Mas ele começou a ser reconhecido pelos trabalhos que ele fazia diante dos outros anjos e acabou querendo estar acima de Deus. Quando ele pecou naquele lugar, Monte Santo de Deus, ele profanou o lugar e acabou sendo expulso, certo? E a partir dali começou a rebelião. E como acabou essa guerra celestial? Como é que foi o fim dela? Deus, ele derrotou Satanás fazendo um fogo de dentro dele, que de dentro para fora. E Satanás caiu como raio, queimado já na terra diante de todos os demônios. Foi assim que acabou a primeira guerra celestial. Deus fez um fogo surgido do interior de Satanás, e esse fogo queimou ele de dentro para fora. E ele acabou vindo queimado para a terra, para o abismo, né? Isso está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, que diz: pela multidão das tuas iniquidades
pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então Satanás, ele acabou, Deus fez um fogo de dentro do corpo dele, de dentro para fora, que ele caiu queimado, diante do mundo espiritual inteiro, tanto dos anjos como do demônio, certo? Então, quando Satanás caiu, qual foi o resultado? Não sei o nome, tem um nome aqui. O que provocou isso? O que aconteceu? Os demônios, eles acabaram confinados num lugar chamado de abismo. E aos poucos eles começaram a sair. Ainda existem demônios dentro do abismo, mas isso é tempo para um próximo vídeo, certo? Mas todos eles ficaram nesse lugar, abismo, e aos poucos foram saindo. Então Satanás, quando ele conseguiu sair do abismo, você sabe a história, ele enganou Eva e Adão, e cometeram o pecado original e foi comer o fruto. Só que Satanás, ele não vinha só à terra, ele ia até o céu. Se você ler o livro de Jó, Satanás ia até o céu. Mas não pense que Satanás, ele voltava ao céu só naquela ocasião de Jó. Não, ele voltava direto. Todo o tempo ele ia lá. Para quê? Para insultar os anjos. Porque eu acho que ele tinha uma vanglória, um triunfo, porque naquele tempo a salvação não estava disponível a todos os homens. Então os homens morriam e acabavam indo para o inferno. E Satanás ia lá para cima, diante dos anjos, diante de Deus, se vangloriar. Certo? Então, até a vinda de Jesus, Satanás, ele ia até o céu, várias vezes lá, para acusar os anjos. Às vezes, isso é uma conjectura, às vezes ele ia lá para zombar dos anjos, dizendo aí, ó, a criação de Deus aí que Deus criou, está lá no inferno sofrendo agora, nas minhas mãos e nas mãos dos irmãos demônios. Isso é uma conjectura minha. Mas assim que Satanás, ele caiu do céu, ele ia até lá, voltava lá, sempre. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, certo? Mas isso durou até a Segunda Guerra Celestial. E como é que foi a Segunda Guerra Celestial? Lembrando, Satanás, ele foi expulso com os demônios, um fogo correu dentro dele, ele acabou queimado, vindo para a terra queimado como um raio. E na Segunda Guerra, isso foi da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, Jesus nasceu. Foi durante o nascimento de Jesus que aconteceu a Segunda Guerra Celestial. Quando Satanás percebeu o plano de Deus, ele foi pessoalmente até o corpo de Jesus, esperando Maria ter Jesus para ele matar a criança. E ali Deus enviou Miguel e os anjos, e teve uma batalha ferrenha, que eu chamo de Segunda Guerra Celestial, certo? O resultado, qual foi o resultado da guerra? Deus novamente venceu Satanás, através de Miguel e dos exércitos celestiais, certo? Quando Satanás, ele foi derrotado por Miguel e pelos anjos, ele acabou preso na terra, ele e os demônios. Ele não podia mais voltar ao terceiro céu para blasfemar, para falar, para insultar os anjos, certo? Isto aqui é Apocalipse 12, do 7 ao 9. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Isso foi a Segunda Guerra Celestial. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então,
Satanás, ele tinha total liberdade antes, quando acabou a Primeira Guerra Celestial, de ir até o céu. Mas no momento que ele acabou derrotado na Segunda Guerra Celestial, ele ficou preso aqui na Terra. Ele e os demônios nunca mais poderiam até lá falar alguma coisa contra os anjos, contra Deus. Certo? Tiago, e ontem que está na Bíblia que Satanás, ele ia, não só na época de Jó, mas quase sempre lá no céu, para falar, para insultar os anjos, para falar mal. Isso está no versículo seguinte, Apocalipse 12:10. Aqui diz quando acabou a Segunda Guerra Celestial. Preste atenção, ó. Apocalipse 12:10 diz: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então, ó, lembrando que o versículo 9 diz o quê? Quando eles perderam a guerra, eles perderam. O lugar dele não se achou mais aos céus. Certo? No versículo 9 diz que ele acabou precipitado na terra. E no 10, do qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. Diante de Deus é o quê? Ele ia até lá ao céu para acusar os anjos. Às vezes conjecturando aqui novamente. Ah lá, ó, essa é a criação que o Senhor fez. Olha só como que eles sofrem na minha mão. Alguns eles estão no inferno, porque Satanás sabe que os olhos de Deus também não estão no inferno. Então, mas no momento que chegou a salvação, assim que acabou a Segunda Guerra Celestial, com o nascimento de Jesus Cristo, Satanás e os demônios nunca mais tiveram poder de transitar e ficaram presos na terra. Nunca mais Satanás teve a oportunidade de ir até o terceiro céu. Ele acabou preso aqui na terra e nunca mais voltou ao terceiro céu. Certo? Essa é a Segunda Guerra Celestial. E a terceira? A terceira ainda vai acontecer. E isso vai ser depois da volta de Cristo. Certo? Você já deve saber da passagem que Satanás ficará preso no abismo durante 1000 anos. E quando acabar esses 1000 anos, ele atacará Jesus Cristo. Estará reinando em Jerusalém. Mas antes ele montará um exército para enfrentar Jesus Cristo. Só que sairá fogo do céu, matará o exército de Satanás e depois disso Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você não sabe o que é a segunda morte, que é um destino cruel, destinado também à humanidade, eu vou deixar também na descrição, falando sobre a segunda morte. A segunda morte foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a ler na Bíblia. E infelizmente quase não é citado nas nossas igrejas. Infelizmente, o que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer? Então, meus amigos, essas são as 3 guerras celestiais. As 3 guerras principais entre anjos e demônios. A primeira, quando Satanás foi expulso do céu. A segunda, no nascimento de Jesus Cristo. E a terceira será quando Satanás inventará Jesus Cristo, não como que uma criança ali, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero agradecer a todos por ter assistido até aqui. Semana que vem tem vídeo novo. Todos os vídeos serão postados geralmente aos sábados. Às vezes eu posso atrasar um pouquinho, mas aqui no canal por enquanto estou fazendo vídeo uma vez por semana. Certo? Quem assiste os vídeos e mora em Campo Grande, eu tenho um trabalho com jovens lá na célula, com estudos bíblicos. São todas as quintas-feiras, às 7h30, na Igreja Luz das Nações, que fica na rua Guaraciaba 699, no bairro Vila Nova. Certo? Então aguardo você lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Abraços.